Letras e Livros, aqui na TV Cidade Livre, debatendo a importância da literatura, de livros, de poemas, de contos, da música, da arte, de uma forma em geral, para a formação de um mundo melhor. Hoje estou com um colega da diretoria do Sindicato dos Escritores do Distrito Federal, contista, que é administrador de empresa e está estudando Direito, nosso amigo Rubens Neco. Seja bem-vindo ao Letras e Livros na TV Cidade Livre. Rubens, meu amigo. Obrigado, Pedro. Obrigado pelas palavras. Eu acredito que isso aqui é uma ótima oportunidade que nós, escritores, temos para podermos divulgar e também levar uma informação aos nossos leitores, bem como aos amantes da literatura. Obrigado pelo convite. O Rubens, ele é paulista, mas reside em Brasília há muitos anos e tem vários livros publicados. Tem 6 livros publicados, ele tem teatro e também atua na produção literária infanto-juvenil. E é administrador de empresas. Como é que você conseguiu, como administrador, que em tese é uma pessoa que trabalha de forma muito metódica, sistematizada, diferente da literatura, que exige a inventividade, a criatividade, a liberação do pensar. Como você conseguiu trabalhar isso, Neco? Olha, realmente eu digo para todo mundo que é um dom de Deus, porque poder enfrentar o lado profissional e poder articular com tantas pessoas que você é obrigado a gerenciar, ali você consegue tirar os elementos, diariamente elementos para a sua criatividade. Você consegue apurar os dados, os fatos e conseguir juntar tudo isso aí, escrever histórias maravilhosas, ser muito criativo com as coisas que acontecem no dia a dia. Então é muito importante ter essas duas ligações. Quando você começou a escrever, Rubens? Olha, a minha história é muito interessante. Eu quando criança, eu lia muito gibis. Eu lia gibi e tal, e quando eu comecei a ler o gibi, eu percebi duas coisas. Primeiro, que aquelas historinhas que eu lia, eu era capaz de escrever. Eu falei, não, eu sou capaz de escrever isso aí. E o segundo dado que me chamou a atenção nesse gibi é que todos os acontecimentos que aconteciam em cima da história eram ao redor da casa dos personagens, perto do emprego deles. Aí eu comecei a observar, eu pensei assim, meu Deus, será que perto da minha casa não acontece nada? Para mim não acontecia nada. Que idade você tinha nesse tempo? Nessa época eu tinha uns 8 anos, de 8 para 9 anos, não tinha mais do que isso. Aí eu comecei a sair de casa, mas comecei a observar. Falei, será que está acontecendo alguma coisa perto da minha casa? À medida que eu fui caminhando, eu percebi dezenas e dezenas de acontecimentos que eu podia anotar, e à noite, quando eu escrevia minhas historinhas, eu colocava essas cenas. E saíram realmente histórias muito interessantes. Então você começou a escrever na infância? Na infância. Eu tive assim, a oportunidade de rabiscar as primeiras histórias, mas o primeiro conto que eu escrevi completamente foi um desafio do professor Luiz da escola, que deu um trabalho para todos os alunos, escrever uma história. E nós escrevemos em 3 alunos, escrevemos a história, entreguei para ele, e ele não gostou da história porque nós tínhamos que criar a história. Como eu entreguei e ele viu que a história tinha começo, meio e fim, ele pensou que eu estivesse copiado de algum livro e tal. Eu falei, não, professor, eu criei, mas falou, não acredito. Eu vou dar 3 temas e você que vai ter que juntar os 3 temas e escrever uma nova história. Em uma semana eu entreguei a história completa. Era sobre o tema de escravidão, invasão holandesa e a expulsão pelos portugueses. Eu juntei essas 3 pessoas, esses 3 temas e escrevi a primeira história, chamada Liberdade. Hoje já está num desses livros. Então foi assim. E a partir desse momento você iniciou então a tua atividade literária, ou seja, jovem, ainda nem jovem, uma criança. Porque você começou com 8 anos. 8 anos eu já criava histórias. E quando você escreveu o teu primeiro livro? Publicou o teu primeiro livro? O meu primeiro livro, eu já publiquei, já tinha meus 35 anos mais ou menos. Mas já tinha dezenas de histórias escritas, e a minha atual esposa selecionou os melhores, fez com que eu participasse de concursos primeiro, participamos de vários concursos, graças a Deus tivemos a oportunidade de vencer alguns. Aí ela selecionou os melhores e lançamos o primeiro livro, que foi Pingo de Gente. Pingo de Gente. Pingo de Gente foi o teu primeiro livro. Perfeito. Você o publicou em que ano? Esse aí foi em 2002, a primeira edição.
em 2002. E o interessante é que esse livro, eu explorei muito o lado da criança, do jovem abandonado, mas a história de criança, mas não para criança, é para adulto, poder ter um olhar de cuidar um pouco mais das crianças, dos jovens, ver as agruras, ver as dificuldades que as crianças têm, que vivem, o próprio solidão. Então, eu tive assim, um cuidado de selecionar os melhores contos para que a gente pudesse divulgar esse lado da criança, do adolescente, mas por uma visão de adulto, o adulto podendo olhar essa criança. Você falou do momento que você começou a observar ao redor da sua casa, fazer anotações, os trabalhos que o teu professor, o professor Luiz, lhe passou. Perfeito. E que não acreditou, mas deu outro, você novamente cumpriu o desafio. O teu primeiro livro, mas você teve autores que te influenciou nesse período, nessa tua formação literária. Quais, desde a tua infância até hoje, quais são os autores que mais te influenciam? Olha, eu vou dizer, o primeiro livro que eu li com atenção foi o meu Pé de Laranja Lima. Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos. E aí eu li vários livros dele e eu gostei demais. E eu percebi que ele escrevia eu entendi o que ele escrevia, porque eu li muito Machado de Assis e outros livros da época, mas eu precisava de um dicionário, porque eu não tinha uma cultura o suficiente para entender o que o professor pedia para que a gente pudesse ler na época. Com José Mauro de Vasconcelos, o que aconteceu? Eu li as histórias, entendi as histórias, e ele era muito criativo. Eu falei, bom, eu consigo fazer como ele. Então eu acho que o meu grande autor da época de criança... Mas ainda hoje, você já com 6 livros publicados, com vários projetos, com várias premiações, qual o autor que você diz assim que tem uma grande influência na tua formação literária? Olha, eu vou falar, mas não é um autor nacional, é o Sidney Sheldon, que eu li toda a coleção dele e achava a maneira dele escrever uma coisa assim, de muita extensão, de muita complexidade, porém de muita simplicidade. Então eu gostava muito dele, eu gosto muito dele, tenho toda a coleção dele, li toda a obra, e ele foi realmente o pontapé inicial da minha vida literária. Então, a tua produção literária, ela recebeu essa influência? Recebeu essa influência, inclusive o meu romance tem muito a ver do Prisioneiros da Vontade. Prisioneiros da Vontade. Como é que foi? Você publicou em que ano? Agora em 2012. 2012, o meu primeiro romance. E ele trata sobre o quê? Olha, esse aqui foi um trabalho de pesquisa de 8 anos. E aqui eu fiz questão de fazer um levantamento de vários itens, principalmente sobre o problema da superlotação carcerária, do problema da hipnose, como é que se pode estudar a hipnose, o problema da corrupção por parte dos órgãos públicos. Então tem uma série de assuntos que eu consegui apurar, pesquisar, levantar e conseguir juntar tudo nisso numa história, num romance que passa por tudo isso, principalmente pela superpopulação carcerária, que está afligindo não só o Brasil, mas o mundo todo. É uma preocupação do mundo hoje sobre esse assunto. Mas o romance, esse foi o trabalho de pesquisa, mas qual o tema efetivamente, os personagens, o enredo, a história? O enredo, como eu disse, é sobre a dominação. O governo precisa tomar uma atitude com relação a essa superpopulação carcerária. Como fazer isso? Já que a nossa justiça, você prende e ela solta, e você não consegue segurar, a superpopulação faz com que você acabe soltando os prisioneiros antes do tempo, as leis estão ficando mais flexíveis, e faz com que o prisioneiro saia, novamente é preso, superlota. Então, estudei uma maneira aqui que o governo pudesse mantê-los presos, porém sob um controle mental muito forte. Então, essa é a tendência. Ele é um romance policial? Um romance policial. Então você tem várias áreas. Você produziu na Infanto Juvenil o livro Braque e seus amiguinhos. Braque e seus amiguinhos. Você produziu uma peça de teatro, Livre para Voar. Perfeito. E produziu os 6 livros. Estes livros você tem os Contos Jurídicos, que é o mais recente, que também são análises criminológicas, inclusive você me contava há pouco que tem sido usada na faculdade por alguns dos professores para a produção de seminários. Os Prisioneiros da Vontade, que também é um romance policial, e os demais? Bom, funciona assim. Eu procuro selecionar temas
temas. Como nesse caso aqui do Trem das Ilusões. O Trem das Ilusões. Eu procurei escrever contos que pudesse ressaltar os problemas da sanidade mental dos jovens, que são muito discriminados. Então eu procurei escrever contos que chamassem atenção para esse lado. Mas ele é um livro infanto-juvenil? Eu digo que é um infanto-juvenil, porém para o adulto ler e se preocupar com esse problema dos jovens que têm algum tipo de problema mental. Já no Pingo de Gente, como eu já disse, eu selecionei o problema das crianças, aquela criança que tem pai e mãe, mas tem solidão na própria casa. Aqui eu falei muito sobre o menor abandonado. Então são situações de crianças que têm o seu pai como ídolo, mas o pai nem percebe isso. Então eu fiz questão de selecionar contos que pudesse alertar os pais, os cuidadores, para que eu tivesse uma oportunidade de ver os seus filhos de uma maneira diferente. Já em Marcas do Tempo, que é esse livro aqui, são 30 contos diversos. Eu procurei levantar todos os fatos da vida cotidiana, e escrevi contos que pudessem abordar a situação de várias maneiras. O problema do salário mínimo, o problema do menor que precisa trabalhar, o problema do idoso. Tem vários contos aqui sobre o idoso, as dificuldades que o idoso tem ao se aposentar. O próprio jovem, quando começa a trabalhar, os seus problemas que tem. Então, teus livros, eles todos tratam de temas sociais. Temas sociais. Todos eles têm uma mensagem. Eu tenho essa preocupação. Eu não gostaria de escrever e nem quero escrever um conto simplesmente por escrever. Eu acho que toda literatura tem que trazer uma mensagem. E eu procuro, no final do meu conto, fazer com que a pessoa faça uma reflexão e comece a avaliar realmente a sua vida. Eu recebi, no caso de um desses contos aqui, o autista, eu recebi várias mensagens de várias partes do Brasil, de pais que têm filhos autistas, e mandando realmente mensagem muito carinhosa. Pela primeira vez ouviu, leu alguma coisa sobre o assunto. Então foi muito gostoso falar sobre esse assunto. Rubens Neco, a tua capacidade de produção ela é muito intensa. Começou na infância e hoje você está aí de uma forma bem diversificada também. Como um escritor preocupado com os problemas sociais. A gente vive hoje, o Brasil, um momento ímpar. Um momento que ninguém está entendendo. Todos têm opinião, contra ou a favor, mas estas manifestações e essas mobilizações que o Brasil está vivendo, ninguém consegue explicar, porque elas aconteceram de uma forma, como alguns autores no passado indicaram, despontando nas ruas toda a insatisfação popular. Toda a rebeldia da juventude e todos os sonhos possíveis. Tanto que são movimentos com bandeiras altamente difusas, diversas, sem um ponto. Iniciou com a questão da passagem em São Paulo, mas hoje está diversificado. Você, como um autor que trata de problemas essencialmente sociais, como é que você vê o papel do escritor no momento atual? Principalmente esse quadro que nós vivemos. Olha, eu acho de uma importância ímpar. Porque o que está acontecendo hoje aqui no Brasil é um momento histórico. O escritor não pode perder essa oportunidade de escrever alguma coisa, porque lá na frente, daqui a alguns anos, fala, poxa vida, essa história foi escrita quando estava acontecendo aquele fato, que os jovens estavam se rebelando por uma causa justa. Então, o escritor não pode perder essa oportunidade de estar sempre observando o que está acontecendo. E essa manifestação desses jovens, que já não é mais do jovem, a população inteira está participando, eu acredito que o escritor, sabendo aproveitar esse momento, terão criatividade para escrever histórias maravilhosas. Então é importante, na tua opinião, os escritores aproveitarem também o momento. Perfeito. Inclusive, eu tenho lido alguns livros e eu consigo voltar no tempo que o escritor escreveu aquela história. Porque o livro tem essa vantagem. Você escreve a história hoje contando a sociedade do momento e lá na frente ele vai servir de pesquisa. Essa história foi escrita naquele momento, naquele contexto. Por que o escritor escreveu isso e não outra coisa? Porque ele aproveitou esse momento quente, esse momento que está acontecendo com essa juventude que acordou. Não só ele acordou, nós acordamos também. Nós estamos aqui no programa Letras e Livros, na TV Cidade Livre. Vamos fazer um pequeno intervalo e logo mais continuaremos a entrevista com Rubens Neco, escritor e diretor do Sindicato de Escritores do Distrito Federal. Continue conosco.
Estamos aqui retornando com Letras e Livros, hoje conversando com Rubens Neco, escritor, contista e diretor do Sindicato de Escritores do Distrito Federal. Nós falávamos há pouco sobre o momento histórico que o Brasil atravessa e que o nosso entrevistado, nosso colega, dizia que é um momento ímpar para os escritores aproveitarem e produzir. Mas, Rubens, este momento ele é uma repulsa diante de muitas contradições, das dificuldades que o povo vive. Os escritores brasileiros poderiam engrossar as manifestações? Há algum motivo que poderia fazer com que os autores, os escritores também participassem das lutas que a juventude e o povo brasileiro hoje está travando nas ruas? Olha, inclusive eu peço permissão para falar sobre esse assunto, porque já tive recebido algumas críticas sobre esse assunto, porque eu falei aqui mesmo. A TV é comunitária, é a TV Cidade Livre, aqui nós temos liberdade para debater. Então, fico muito contente com isso. Porque o que está acontecendo hoje no cenário brasileiro, literário brasileiro? Existe uma invasão dos autores internacionais. Quando você chega numa livraria em qualquer parte do país, você encontra dezenas de títulos de autores estrangeiros. Você não tem livraria que você entra, não encontra um autor brasileiro, um autor nacional. O que acontece? O governo está muito preocupado com a evasão de divisas que estão saindo do país por todos os lados. Cada vez que se compra, cada vez que a pessoa entra numa livraria e compra um livro estrangeiro, está mandando dinheiro embora. É dinheiro autoral, é dinheiro de repasse de verba de direitos autorais, né? Então, royalties. Então, eu acredito que o governo também poderia se preocupar com isso e incentivar os escritores brasileiros a produzir e também ter um espaço dentro das livrarias para que nós pudéssemos estar vendendo e divulgando nossos livros. Então os escritores brasileiros... Hoje há uma invasão de autores estrangeiros. Invasão. E que faz com que esse resultado dessa venda, no lugar de ficar aqui, aumente a remessa de lucros, de recursos, de dinheiro, do povo brasileiro para fora. Para fora. E os escritores brasileiros não são apoiados, não se vende livros brasileiros dos autores brasileiros. Com isso, a cultura brasileira vai ser dominada com essa cultura estrangeira. O governo está muito preocupado com isso, mas não viu ainda o volume de dinheiro que está sendo repassado para fora. Agora, esse momento que nós estamos vivendo, poderíamos aproveitar o sindicato dos escritores e convidar outros estados também a montar o seu sindicato, criarem o seu sindicato, para que pudéssemos nos unir. Então, aproveitando essa tua deixa, ou seja, os escritores ele têm uma série de bandeiras, especialmente a necessidade de ter instrumentos para comercializar, distribuir e fazer com que a população leia. Porque a gente sabe muito bem que a falta de interesse da população por livros é crescente. Há um desincentivo à leitura em nosso país. E o sindicato, você como dirigente, o que tem sido feito, o que pretende se fazer para romper tanto a invasão dos autores estrangeiros, como a garantia de que o escritor brasileiro tenha, no caso específico do Distrito Federal, o acesso ao leitor, possa comercializar seus livros, possa ter assegurado seus direitos de autor? Bom, em primeiro lugar, como diretor do sindicato, nós estamos incentivando, em primeiro lugar, a criação de novos sindicatos em todo o território nacional. Porque são pouquíssimos sindicatos dos escritores, então nós estamos incentivando que São Paulo, do Rio de Janeiro, Porto Alegre, todo o Brasil tenha o seu sindicato para que possamos realmente unir os escritores, para que possamos reivindicar. Hoje nós não temos força para reivindicar, porque são verdadeiros corajosos que enfrentam aí essa situação. A segunda questão, nós estamos também lutando para a regulamentação da profissão de escritores. Essa é a nossa grande luta, porque hoje o escritor ele não é reconhecido, ele escreve, mas na verdade ele não é respeitado. Então, com a regulamentação da profissão de escritores, criaria algumas obrigações para o escritor, mas também para o mercado. O mercado teria que contratar escritores para fazer os seus livros, publicar os seus livros, passariam a ter realmente condições para que pudéssemos cobrar também por parte do governo, podemos unir a turma, todos os escritores, para que pudéssemos cobrar realmente atitudes por parte dos congressistas para apoiar os escritores. Nós não temos hoje essa força, porque somos totalmente desunidos. Mas você, Neco, o nível de interesse... Eu li uma pesquisa
de uma fundação, eu não me lembro o nome da fundação, eu até escrevi um artigo sobre o tema, em que dizia que 35% dos estudantes universitários do Brasil são analfabetos funcionais. Para ser best-seller é preciso vender 5 mil livros. Isso para um país que tem uma população de 200 milhões de habitantes. O nível de interesse da leitura é baixíssimo. Como que a gente pode também tentar influir nisso? Além da necessidade da regulamentação do escritor, o que mais pode ser feito? Olha, também num outro debate que nós tivemos há poucos dias, tenho 3 informações a passar. No início de 1900, 10% da população tinha ido a uma biblioteca. Por volta de 1950, 30% só tinha frequentado uma biblioteca. 60 anos atrás. Perfeito. Agora, no ano de 2000, apenas 75% da população que está estudando já conhecia uma biblioteca. Portanto, você vê, biblioteca. Então, olha a dificuldade que nós temos de passar de pai para filho o hábito à leitura. Os nossos pais, muitos dos nossos pais nunca leram. Não, então, Neco, e é interessante ressaltar isso, mais da metade dos municípios brasileiros não tem uma biblioteca. Uma biblioteca. Olha o que dificulta mais ainda a inserção do livro, da literatura dentro do mercado de livreiro, né? Agora, o que nós podemos fazer? Nós temos que começar. Nós temos que começar a exigir do governo que crie cotas de leitura, não somente até o ensino médio. O governo tem que incentivar que seja feito literatura, ler realmente os livros, no ensino médio, no ensino fundamental, no ensino médio, na faculdade, na pós-graduação. Todos esse segmento de estudo teria que ter uma cota de estudo de livros, de literatura. Hoje, o que acontece? Quando você sai do ensino médio, as pessoas estão muito preocupadas em preparar o aluno para concurso. Mas nas universidades mesmo, quando os professores pedem alguma atividade, o aluno vai na internet, faz um Ctrl+C, Ctrl+V e apresenta o trabalho. Olha, isso é uma verdade. Porém, hoje já existem professores, inclusive na própria faculdade, que estão muito atentos a esse tipo de acontecimento. Eles pesquisam e verificam se isso realmente vai acontecer e são eliminados. Agora, tudo tem um começo. Acredito que realmente nós vamos ter alguns problemas no início, mas se nós criarmos uma cultura e que todo segmento educacional tenha que ter uma cota de leitura realmente de livros nacionais, principalmente livros nacionais, eu acredito que possamos estar começando a mudar alguma coisa nesse país. Tem uma outra coisa que chama atenção, é a questão do monopólio das livrarias. A gente observa que são 3, 4, no máximo 5 redes que monopolizam a venda de livros no país. As pequenas livrarias estão enfrentando problemas seríssimos de sobrevivência. Há essa discussão também? Como é que você vê essa questão? Bom, esse é um assunto muito delicado que eu gostaria realmente de ter muito cuidado para falar. Esses meus livros estão hoje sediados nas livrarias, das menores livrarias do país. As pequenas livrarias aceitaram propor e vender os meus livros. Só que o que eu tenho percebido nesses últimos anos é que muitas delas fecharam. Acabaram fechando por uma série de problemas de altos taxas de juros, de aluguel, de impostos que eles têm que pagar. E outras foram adquiridas e compradas pelas grandes livrarias, fechando essa porta. Cada vez que isso acontece, diminui o espaço do escritor, que acaba perdendo esse ponto de venda. Porque as grandes livrarias, elas exigem muito do escritor. Só para você ter uma ideia, há pouco tempo eu fui convidado para colocar os meus livros numa grande livraria e eles queriam colocar o meu livro na vitrine. Queriam me cobrar R$2.000 somente para colocar os meus livros. Para colocar o livro ali na frente, R$2.000. R$2.000. E se eu quisesse colocar uma grande livraria. E se eu quisesse colocar numa pilha que eles colocavam no centro da livraria, quando as pessoas vão entrando e fica aquela pilha de livro, R$4.000. Então, na verdade, eu publico o livro, tenho os custos do livro, e depois eu tenho que pagar para publicar, para colocar esses livros. Comercializar. Então, o que está acontecendo? A pequena livraria tem esse relacionamento com o escritor que permite que você coloque o seu livro, que você venda, que você tenha um retorno. Agora, quando parte para esse conglomerado que está se internacionalizando também, eu tenho informações que muitas editoras de fora estão comprando as nossas editoras, unificando, diminuindo mais esse espaço. É mais dinheiro que está indo embora. O governo tem que estar atento a esse tipo de coisa. Recentemente saiu o resultado dos mais ricos do planeta.
E o mais rico é o bilionário mexicano Carlos Slim, que é detentor e monopolizador de veículos de comunicação e mais 18 ramos da economia no planeta. Inclusive aqui em Brasília ele controla também veículos de comunicação. Então, porém, todos esses grandes ricos, eles têm um interesse, que é manter as pessoas cada vez mais desinformadas e manipuladas pelas mentiras que eles propagam. Você, como autor, como escritor, com uma atividade intensa, o que pode ser feito para enfrentar essa bandidagem que monopoliza o conhecimento, a cultura, a produção literária, a distribuição de livros, não a produção literária porque nós fazemos, mas a produção editorial, porque as pequenas editoras também enfrentam problemas. O que pode ser feito para enfrentá-los? Nós aqui no nosso canto. Olha, eu não vejo uma outra saída a não ser a união dos escritores. Nós, escritores de todo o país, precisamos nos unirmos. Precisamos realmente levar uma informação aos nossos congressistas, principalmente aos nossos congressistas, que nós estamos passando por grandes dificuldades. Só para você ter uma ideia, aqui em Brasília nós temos 1.500 escritores que estão diariamente criando alguma coisa, escrevendo e publicando. Para quem que eles estão publicando? Para quem que eles estão escrevendo? Para os amigos? Somente para a família? Não. É para levar um pouco de cultura, um pouco de informação aqui de Brasília para os leitores. Só que nós não temos esse mercado. Mas também nós não somos unidos. Então, o nosso sindicato, o sindicato de cada estado, terá que unir esses escritores, levar essa situação que está acontecendo no país neste momento e começarmos a cobrar, mas cobrar realmente do nosso congressista, fazer uma comissão de escritores, de sindicatos, para que possamos levar essas dificuldades. Não vejo outra maneira, porque se continuar do jeito que estamos, daqui 10 anos vamos estar conversando do mesmo jeito. Só que daqui 10 anos, os títulos internacionais estarão invadindo ainda mais o nosso mercado. O nosso tempo na TV comunitária também é limitado. Apesar de ser livre e propagar a busca por direitos. Nós estamos encerrando Letras e Livros. Rubens, você tem alguma questão final a colocar? Onde podemos encontrar os teus livros? Você falou em todas as livrarias, mas se alguém quiser entrar em contato com você, qual o e-mail, qual a tua página? Bom, fique à vontade para fazer a tua despedida aqui do nosso programa. A primeira, porque você voltará outras vezes. Tá, olha, eu quero agradecer a oportunidade, eu fico assim ansioso, fico com vontade de falar muitas coisas, mas realmente o tempo é limitado. Em primeiro lugar, quero dizer que os livros estão no meu site, que é o www.necontos.com.br, necontos.com.br. Também pela livraria Cotidiano, é uma livraria aqui de Brasília, é só procurar no site também, ela está vendendo. Se alguém quiser falar com você. Comigo é pelo e-mail, rubensneco@uol.com.br. Nós agradecemos a tua presença, Rubens, agradecemos todos os telespectadores da TV comunitária, TV Cidade Livre, e informamos que o Letras e Livros está junto com o povo brasileiro na luta pelo direito a ter direitos. Estamos nos somando à busca de um mundo melhor, à busca efetiva da democratização e contra qualquer retrocesso que permita com que aqueles que provocaram o atraso, a fome, o ostracismo, a violência, retorne. Estamos juntos com o povo na luta, mas contra qualquer tipo de retrocesso. Continue conosco na TV Cidade Livre. Fique conosco.